Media Market Podcast começando mais um super episódio. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing e hoje eu trouxe uma expert para falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. A gente recebe Patrícia Angeletti, diretamente da W3 House, lá onde ela é diretora de mídia, veio compartilhar com a gente um pouquinho dos cases da agência. Seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Fiquei super feliz quando a gente entrou no papo com a Patrícia, ela até me perguntou, já conhece o Media Market? Ela disse sim, eu pensei, vencemos. Vencemos, né? Não vou fingir costume. Mas é muito legal, muito bom. Excelente material que vocês geram. E com certeza, assim, muito bem consumido. Obrigada. Durante a pesquisa e até o nosso papo, a gente falava muito sobre essa mudança de cenário. Como a Patrícia tem 25 anos de experiência na área, eu queria que tu compartilhasse com a gente um pouquinho da tua trajetória, que se mistura também com essa evolução e essa transformação da mídia, né? Com certeza. Olha, são 25 anos e cada dia é um dia diferente de outro. E eu entendo que o universo de comunicação passa por muita transformação. É verdade. Mas a área de mídia, especificamente, eu entendo que é a mais desafiada todos os dias. Eu comecei numa agência, num formato tradicional de mídia offline. A gente tinha ali na mão 5, 6 meios que a gente deveria contemplar. E ao longo do período, o profissional de mídia ele foi atuando de forma diferente. Então, se exigia dele uma personalidade um pouco mais criativa, depois habilidade de negociação. Depois a gente passou por um universo muito mais de planejamento. E hoje eu entendo que são todas essas características associadas e um desenvolvimento diário, principalmente para absorver as novas tecnologias e como isso vem impactando, né, na construção da estratégia. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso universo mudou muito. A gente tem à disposição muitos canais e é só a gente se olhar como consumidor. Acho que o principal desafio é esse. E como que a gente hoje entende e integra todas essas possibilidades, canal, tecnologia, comportamentos, e associa elas para que seja um círculo virtuoso para as melhores jornadas para os nossos clientes. Então, assim, se transforma todos os dias, e eu acho que o grande desafio hoje do profissional de mídia é conseguir estar atualizado e conseguir fazer a absorção desses novos momentos sem deixar de entender o planejamento clássico, né? Porque, sem dúvida nenhuma, aquele fundamento clássico, ele faz toda a diferença, porque traz para a gente uma propriedade para poder usar melhor todas essas oportunidades que a gente tem pela frente. Nossa, sem dúvida. A gente fala pra caramba aqui que o básico é o avançado. Porque, enfim, a gente vê muitos profissionais, não só focados em mídia, mas também de marketing, que são muito early adopter. E aí você fica matando as coisas que estavam no passado, não porque o passado não serve mais. Eu concordo contigo, assim, eu acho que a base, o fundamento, segue valendo. Sem dúvida. E o grande desafio tá aí, em se atualizar, mas com esse pezinho, né, no fundamento que é, enfim, fundamental. Fundamento que é fundamental é bom, Luísa. Vamos conversar um pouquinho sobre hoje como tu planeja, assim, porque isso eu vejo que em função de estar aqui no Media Market e conversar muito com o mercado, com profissionais novos, antigos, eu vejo que é um desafio, além da mensuração que a galera sempre traz, o planejamento sempre é aquela pulguinha, assim, sabe? Que a galera não abre muito como faz, e é um conteúdo interessante pra gente entender. Quando chega, enfim, um briefing para ti, um cliente com algum objetivo específico, como é que tu começa? Então, a primeira coisa que eu exijo muito do meu time é a gente ser nexalista, a ponto da gente entender 3 aspectos fundamentais para construir um planejamento. E a etapa de planejamento, para mim, ela é crucial. Ela coloca em xeque todo o resto. Então, a primeira coisa que eu enxergo é a gente ter propriedade sobre o universo do cliente que a gente está estudando. Boa. Então, para mim é importante, sim, a gente entender do negócio, é importante a gente entender do segmento, do seu ambiente concorrencial, para a gente até chegar no target. Mas antes de chegar no target, especificamente, eu preciso entender a dor do meu cliente, como é que ele enxerga o seu negócio, o seu ambiente, as dificuldades que ele tem. Né? Então, a gente tem que ir um pouquinho além de só olhar de comunicação. A gente tem que ter olhar de negócio, umbigo no balcão.
O segundo ponto é, aí sim, quando a gente entra no target, entender todas as jornadas desse target. A gente parte muito, e a W3 investe muito em pesquisa, então a gente tem TDI, tem Comscore, tem uma área de BI que nos ajuda a enxergar todos os insumos que vêm do próprio consumidor, e a gente tem que, de alguma forma, integrar isso, né? Então, assim, o social listening, nesse momento, ele é fundamental. Então, para a gente, vem o dado que é da ferramenta, o entendimento que é do consumidor. Então, o social listening está aqui para nos dar muitos insumos. E eu acho que essa qualidade de observação, ela é fundamental, que a gente possa entender o que as pessoas estão falando naquele momento, né? Então, obviamente, a gente poder associar isso às características que são, muitas vezes, que vêm do próprio cliente, que são as características que ele conhece do consumidor dele. Então, tem dado de CRM, tem dado de navegação desse cliente, que ferramentas hoje proprietárias a respeito do que ele já tem de cliente a gente tem. E, por fim, que eu entendo que também é o terceiro pilar para esse planejamento dar certo, é a gente entender, e aí eu faço uma crítica, muitas vezes, a essas novas gerações de mídia, o que o mercado oferece de informação a respeito, né, desse segmento e do próprio target. Né? Então, muitas vezes, nós estamos num momento de self-service em praticamente tudo. Então, as plataformas não precisam ter interação pessoal. E muitas ocasiões, a gente perde a oportunidade de absorver pesquisas que o próprio mercado tem, e aí o próprio veículo tem, porque a gente desconsidera essa conversa olho no olho com a maior parte dos atendimentos comerciais. E a gente perde a oportunidade de sim receber algum insumo, alguma informação, porque é a partir disso que a gente começa a associar as características dos meios ao problema de comunicação que a gente tem para resolver. Então, eu entendo que talvez isso seja um momento muito importante para a gente poder olhar para esses 3 pilares e entender como a gente passa a construir a estratégia a partir disso. E eu falo sempre que uma estratégia bem construída, ela pode ter uma série de variações no planejamento de mídia depois, mas ela te orienta, inclusive, para um plano de comunicação maior, um plano de mercado. E a gente poder revisitar isso, poder fazer acompanhamento disso, o quanto que aquele público mudou em relação ao primeiro planejamento, o quanto que o teu dado de negócio foi sensível àquele movimento que a gente fez de comunicação, ele é fundamental para a gente evoluir as estratégias. Eu achei esse ponto que tu trouxe de entender o que as pessoas estão falando neste momento fundamental, assim. Porque a gente ouve muito no mercado, quando a marca entrou na conversa, esse papo já estava velho. Isso é sinal de que o tempo, aquele timing de resposta não foi acompanhado, né? Então, isso que tu traz de, beleza, vamos planejar, vamos ver o que está acontecendo aqui no momento. Mas a gente pode revisitar isso também, se for o caso de alterar essa estratégia, esse plano, né? Essa dica eu acho muito valiosa, assim. E eu acho, eu tenho, assim, uma convicção que são sempre 2 vertentes, né? Onde que a gente dá profundidade? Dados de negócio, dados de mercado, dados de pesquisa de mídia. Aonde que a gente traz uma visão mais ágil, a oportunidade do que o cliente está falando nesse momento. Então, a gente tem que saber unir, né, e fazer esse equilíbrio entre esses momentos, assim. Sim, e até para ter essa expertise do que levar em consideração em cada momento, tu precisa ter todo esse repertório muito bem construído, né? Perfeito. Sensacional. A Patrícia veio para Floripa hoje para palestrar num evento onde ela vai falar muito sobre essa integração, eu diria, daí me corrija se eu estiver errada, necessária entre a inteligência artificial e o humano, no caso materializado aqui na tua pauta com os influenciadores. Compartilhe um pouquinho pra gente sobre como vai ser essa tua fala e por que chegastes a estudar esse tema. Não tem como hoje a gente não estudar esse tema. Qualquer profissional de comunicação, de marketing, de negócio, ele precisa estar atualizado sobre isso. Hoje a inteligência artificial realmente está revolucionando num tempo muito curto e impactando os negócios de uma forma absurda. Eu entendo e eu faço uma analogia e é um pouco sobre isso que eu vou falar na palestra, que a gente está falando de poder e potência. Né? Por quê? Porque o poder vem do influenciador. A gente, como consumidor, tem tanto estímulo o tempo inteiro que a gente precisa que alguém nos dê credibilidade, que faça escolhas pela gente.
esse poder vem justamente dessa recomendação humana. Mesmo que tenha influenciadores digitais, e que também é uma tendência, a gente precisa que alguém avalize para a gente essas escolhas. Porque basta a gente acordar para a gente ter estímulo até a hora da gente dormir. Sim. E essa saturação de mensagem faz com que a gente precise de uma curadoria. E é por isso que hoje o influenciador cresce e ele é tão necessário para muitas estratégias. Só que, obviamente, eu faço uma crítica que muitas vezes a gente usa de uma forma sem ponderação. Uhum. E aí a gente acaba usando uma estratégia igual para todas as marcas ou todos os produtos, quando não deve ser. E eu enxergo que a potência aqui, ela vem para trazer uma automação, para diminuir o tempo das tarefas e para nos trazer um pouco mais de agilidade e assertividade. Então, a inteligência artificial, ela vem muito com essa potência de nos ajudar a chegar muito mais rápido nos segmentos que a gente quer atingir, a associar dados e informação para nos trazer de uma forma mais assertiva o dado que a gente precisa ler. E, obviamente, isso vai diminuir o tempo, né, que a gente vai ter para executar as tarefas e para chegar mais rapidamente no consumidor. Então, por isso que eu sempre faço essa analogia, né? A gente tem um poder hoje que está muito vinculado ao influenciador e uma potência que vai nos ajudar a amplificar e ter mais assertividade em como chegar na mensagem certa para o consumidor certo. No meio do caminho, eu ainda incluo os meios tradicionais. Porque quando eu falo sobre poder e potência, eu estou ressignificando o papel que o meio está tendo nisso. Uhum. Assim como eu dou uma certa credibilidade de poder ao influenciador, eu entendo que os meios tradicionais também ganham essa mesma credibilidade. A gente tem vários exemplos dentro de casa de campanhas digitais, onde o cliente faz todo o seu ambiente digital, a jornada do cliente é digital, e a gente percebe um ganho de retenção ou de relevância quando a gente coloca essa mensagem no meio tradicional. A gente tem gráficos que mostram os impactos de TV nisso. Então, por mais que hoje eu consiga ter uma assertividade de target, se eu coloco numa ação de merchandising, a exemplo do que a gente faz até aqui nessa emissora, e a gente mostra como fazer para a pessoa ou escaneia o QR Code, ou entra no site, o pico de inscrição em uma promoção ou de uma ação, de um CTA, é gigantesco. Então, esse mesmo poder que o influenciador tem, o meio também consegue fazer e consegue reter. Por isso que eu coloco muito nas minhas falas, e tanto para o cliente quanto para o mercado, que a gente não pode ignorar isso. E essa construção concomitante de estratégias é muito vencedora. Em determinados momentos, e não é à toa que a gente vê hoje grandes players digital fazendo isso. Uhum. Por que a gente vê um Kawaii vindo para a TV? Por que a gente percebe um Netflix fazendo campanha de OH? Porque é percebido que quando a gente faz uma ação integrada de meios e a gente usa bem esse poder e essa potência, o resultado é muito mais vencedor. Principalmente porque, por acaso, estava estudando essa semana que o consumo televisivo, ele é 70% no Brasil. Esse estudo acho que é da Google. Multitelas. A gente dificilmente está assistindo TV sem estar com o celular na mão, fazendo alguma pesquisa, alguém fala ali de algum tema específico ou produto específico, a gente já vai pro celular imediatamente buscar. Não tem mais como separar, isso é uma coisa que o Jean, nosso diretor de digital e inovação, sempre fala. Não tem mais como separar as pessoas nessas caixinhas. Com certeza A não. gente é múltiplo, a gente vai estar naquele messy middle ali, não existe mais aquele funil onde a pessoa vai passando perfeitamente por cada etapa. Inclusive, eu desconstruo esse funil. Porque hoje, antes a gente falava de awareness, consideração, conversão. E no meu entendimento, a gente está falando hoje de uma etapa de inspiração, de exploração, para depois, realmente, isso sim, virar uma etapa de conversão, né, ou pelo menos de aquisição, para uma etapa de loyalty. E isso é cíclico. Uhum. Especialmente por todos esses estímulos que a gente tem, que acontecem de uma forma concomitante. É muito difícil hoje a gente precisar um funil. A gente fazer o funil e organizar as mensagens, organizar as etapas,
ela é importante sem dúvida nenhuma, mas não considerar que todo mundo faz o mesmo movimento, porque isso é impossível. A gente continua com um país que 98% assiste TV. Não, mas não é possível. A gente fala em queda de audiência o tempo inteiro. Mas a disponibilidade, o hábito, ele ainda existe. Então, a gente está falando, sim, de 98% de TV, mas um nível crescente de digital. Uhum. E aqui nós estamos falando de região, tanto a periferia quanto... Não existe mais isso, né? Então, a gente está falando, sim, de imersão de novos meios, mas concomitância de uso. E isso é fundamental para a gente poder entender como construir as estratégias. Uhum. E até para que as marcas estejam inseridas nessas conversas, né? Eu, por exemplo, não tenho o hábito, por conta da minha rotina, de assistir a televisão. Assisto a TV aqui dentro da empresa. Mas eu vejo que muitas das conversas que estão no X, que estão no Instagram, vieram de lá. Gente, esse impacto é inegável. As estratégias precisam ser complementares, bem como tu disse. Até voltando a falar um pouquinho sobre influência e influenciadores, queria te ouvir mais no sentido de como que tu tem sentido o mercado, assim, como que tem sido a receptividade dos clientes para construir esse tipo de trabalho mesmo, sabe? Eu entendo que o mercado de influenciador, ele hoje é mais demandado do que necessariamente construído em termos de estratégia, né? Então, hoje as marcas pedem para ter influenciadores, não necessariamente como uma única recomendação. O grande desafio aqui é como que a gente faz a curadoria desses influenciadores. E olha, nós na W3 temos empresas parceiras espetaculares que nos ajudam a fazer isso. E, obviamente, o que tu mesmo colocou no início da nossa conversa, como que a gente mensura esses resultados. E também hoje a gente tem metodologias próprias justamente para poder fazer essa assertividade de mensurar esses resultados. Não existe estratégia sem resultado, não existe planejamento sem considerar aonde que nós vamos chegar. Então, eu entendo que o nosso mercado hoje, ele está pujante, ele tem muitas possibilidades, mas a recomendação que eu coloco para qualquer profissional, para qualquer cliente, é fazer o planejamento considerando aonde que a gente quer chegar com essa estratégia, o que a gente vai colher de resultados. E aqui eu não estou falando só monetizar esse resultado, mas o que eu preciso ter de dado e informação para entender que essa estratégia ela foi um sucesso ou pelo menos atingiu o resultado esperado. E é fundamental as empresas adotarem algumas metodologias para poder chegar nessa visão de se isso foi incremental ou não para a minha marca. Porque senão o que acontece? A gente vai muito para o dado de impacto, a gente vai muito para o dado de engajamento, mas não consegue transformar isso em resultado de negócio. E acho que esse é o grande desafio, especialmente para esse mercado. Sim, e até, imagino eu, ter essa clareza de se de fato aquilo vai poder acontecer através de um influenciador, sabe? Perfeito. Porque, sei lá, às vezes me parece que o mercado tá muito inclinado a fazer porque todos estão fazendo, então a gente também precisa ter um garoto propaganda, então a gente também precisa ter um embaixador. Mas, poxa vida, ter um embaixador vai muito além de um post no feed 3 stories, né? Perfeito. Aquele cara precisa ter essa energia com a tua marca, precisa até te ajudar a entender esse mercado que muitas das vezes é novo para esses clientes. A gente que trabalha com isso não entende, às vezes não acompanha as mudanças de algoritmo. Imagina uma empresa que tem aí outras preocupações de negócio, né? E o próprio influenciador não entende. A gente tem pessoas com alcances magníficos, mas não entende qual que é o seu papel no negócio. Então, para mim, eu volto para aquele ponto, assim, planejamento. O planejamento, a concepção da estratégia, o motivo pelo qual o meio, o canal, a ação, porque o influenciador vai entrar como uma ação, ela está colocada ali, ela tem que ter uma razão para existir, ela tem que estar hoje, de alguma forma, calculada para o retorno que vai trazer, ou pelo menos a expectativa de retorno que se tenha, e ela tem que ter um pós, né? Então, assim, a gente tem que ser muito crítico, inclusive, em olhar para a estratégia e dizer, olha, não funcionou. A gente tem que ter coragem para isso também, não fizemos a aposta certa. A gente recomenda também muito para os nossos clientes, a gente cria a estratégia, escolher o influenciador, faz um disaster check, que é uma metodologia também da W3, que é justamente para a gente poder avaliar
além do número da ação, do engajamento ou do impacto. Então, quem é esta personalidade? O que ela está associada? O que isso tem de vínculo com a marca? Muitas vezes a gente frustra o cliente quando a gente fala que não recomenda um nome. Né? E não é só pelas ações anteriores e posteriores, mas o que significa aquele nome para aquela comunidade. Uhum. Porque isso faz uma diferença brutal. As comunidades hoje, elas modificam o entendimento de uma determinada pessoa. E muitas vezes a gente vê no nível superficial que aquele nome tem uma super influência, afinidade, mas quando a gente vai identificar isso na comunidade inserida, a repercussão não é a mesma. E aí, muitas vezes, a gente tem que chegar com a má notícia para o cliente e dizer, esse nome a gente não recomenda. O segundo ponto que a gente tem hoje, quando a gente fala de influenciador, é uma outra metodologia da W3, que é o SCORE, onde a gente consegue atribuir algumas notas ou algumas qualificações a determinados pilares de afinidade que esse influenciador tem. E a gente consegue checar no final da ação ou da estratégia se de fato isso foi atingido. De melhora nesse índice. Exatamente. Ah, que bacana. Porque é uma forma da gente poder garantir algum resultado atribuído a esse nome. Sim. E, obviamente, depois de tudo isso, como um todo, assim, a gente sempre sugere que o cliente depois, obviamente, cheque dentro de lift de incremento de marca, de resultado de venda, e até a gente faz um MMM, que é o Marketing Mix Modeling, para a gente poder atribuir, né, pesos e importâncias aos meios e canais que a gente trouxe na estratégia. E isso também a gente pode fazer antes, inclusive, do planejamento acontecer. Sensacional, sensacional. Fiquei curiosa para entender mais sobre essas metodologias que vocês trabalham, que me parecem ser metodologias muito consolidadas e testadas dentro da operação de negócios de vocês, Perfeito. Né? Que massa. Perfeito. E é uma forma da gente não chegar só com uma disciplina nova. É uma forma da gente chegar com propriedade numa disciplina nova. Claro, porque aí já vai ter esses índices, já vai ter mais ou menos ali um background construído, né? Perfeito. A gente falou bastante no nosso papo pré-podcast sobre uma mídia que a gente é muito entusiasta aqui, que é o Out of Home. A gente viu, principalmente depois da pandemia, onde a gente teve aí índices caindo, porque ninguém tava na rua, o Out of Home tem um boom. Tu mesma mencionou que a Netflix, por exemplo, que é um anunciante que normalmente a gente não associaria a uma mídia que não é totalmente, digamos, online, para não dizer digital, que não seria o correto, anunciando muito em mídia externa, e eu tenho acompanhado também desde esse boom as transformações que esse meio teve, né? A gente tem visto ativações em aeroportos gigantescas, estratosféricas, belíssimas, mas a gente também tem visto a mídia externa tradicional funcionar muito bem e ser muito ativa. Queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso, porque eu também sei que tu acredita muito no potencial dessa mídia. O OH, para mim, ele é a ferramenta hoje, o canal que melhor trabalha com o digital. E o que acontece hoje? Assim, a gente hoje, a cada 3 segundos, tem uma marca falando com a gente num feed, em qualquer outro estímulo. E o OH, ele de alguma forma está inserido no nosso dia a dia em outro momento que a gente não está preso ao digital. Então, a complementação, a retenção da mensagem, ela é muito superior. Porque no ambiente digital, quando a gente está ali passando no feed, é um exemplo que eu estou dando, assim, a gente está o tempo inteiro estimulado com muita coisa. E quando a gente está no H, a gente está ali, especialmente, geralmente num horário de espera ou num momento de surpresa. Então, o impacto é diferente e a gente retém muito mais. O que eu enxergo hoje é que a mídia OH, ela se reinventou nesse momento. Então, as tecnologias associadas, como a própria inteligência artificial, que faz a gente poder comprar determinados horários, nichos específicos de público, com muito mais assertividade, a integração com o próprio digital, que permite que a gente faça mensagens adequadas para determinadas localizações, ela faz hoje um complemento nessa jornada muito específico. Os grandes ativos hoje e os veículos já entenderam isso, que além de cobertura, a gente tem que ter impacto. Sim. Então, a gente voltou lá atrás, quando a gente pensava criativamente para o meio, e a gente
identificou que existem possibilidades, sim, da gente surpreender, né? Várias marcas estão fazendo isso a partir de impactos diferentes, formatos diferenciados. Então, essa adoção dos espaços públicos, essa adoção dos momentos de espera, com formatos diferenciados e ações, hoje, é justamente para a gente capturar essa atenção de uma forma diferenciada. Porque a gente vive tão saturado, como tu mesmo disse, que é muito mais difícil a gente conseguir captar essa atenção. Acho que a gente vive hoje a era do esquisito. Em português não soa tão bem quanto em inglês, mas a gente vive uma era em que tu precisa chamar a atenção através daquilo que é muito autêntico. Recentemente a gente viu uma ação aqui na Grande Floripa que tinha uma air fryer gigante no relógio, que tinha, além do fato de ter uma air fryer gigante num relógio de rua, num mobiliário urbano, ela exalava cheiro, ela tinha som também de comida pronta. E, cara, foi um acontecimento, assim, a internet só falava disso. Chama muito mais atenção justamente porque pega no ponto de não espera, né? A pessoa não espera ser impactada por esse tipo de ação. A gente tem, com uma marca nossa, uma ação no verão, onde a gente transforma os produtos em gigantismos. Legal. Então, a gente tem a garrafa térmica, a gente tem uma cadeira. E é impressionante o que isso mobiliza de ação no digital. Porque é bem isso, assim, a gente está impactando o consumidor de uma forma que ele não espera. Então, a gente volta para o conceito criativo de, na jornada, a gente surpreender o nosso cliente. E, de novo, a gente volta a falar muito sobre mensuração, né? Porque sempre que os clientes, enfim, investem num determinado tipo de mídia, eles vão querer mensurar esse resultado. Como que isso funciona na mídia externa? Imagino que você tem que complementar isso com alguma coisa de digital, mas ali, no puro mesmo, como que faz essa mensuração? O clássico é a gente começar falando de impactos, né? Então, a gente hoje calcula pelo nível de pessoas que passam, né, para aquela região. Então, o clássico, ele existe para a gente planejar ali quanto que é o universo que a gente vai atingir. Legal. Mas a gente precisa associar brand lift. E isso, cada vez mais, as empresas já estão integrando e entregando... Na própria solução. Na própria solução do circuito. Perfeito. Né? Então, assim, quanto que aquilo teve de retenção de mensagem? O quanto que isso, de alguma forma, converteu? O quanto que isso trouxe de maior engajamento em outros ambientes da marca. Quando a gente fala em promoção, por exemplo, claramente a gente percebe quando a gente tem um circuito em determinadas regiões e outras regiões a gente não tem. Então, óbvio que sim, a gente tem que olhar para como mensura isso, mas a gente, de fato, como tu mesmo colocou, precisa complementar com outras ferramentas para trazer isso. Existem várias associações e as próprias empresas de mídia externa estão entendendo que esse é o principal movimento que precisam fazer para continuar esse processo de evolução do meio, e já trazem isso no próprio planejamento de mídia e no checking. Né? Então, no passado, a gente recebia só o checking, a fotinho para mostrar que teve a veiculação. Hoje, a gente já recebe isso, obviamente, e também o quanto que isso teve de incremental em cima de um KPI estabelecido em conjunto. Claro, até para que a mídia continue relevante, né? A gente precisa ter essa clareza. Eu quero aproveitar da tua expertise e, enfim, do teu conhecimento em participação em eventos e acesso a estudos para compartilhar um pouquinho com a nossa audiência do que a gente pode esperar de tendência com relação à mídia. E aí pode ser de forma bem geral, assim, mas o que tu tá vendo aí despontando no mercado que pode ser uma coisa importante pra gente estar de olho? Eu entendo que o impacto da inteligência artificial vai trazer uma consequência muito grande para toda a cadeia. Tá? E aí eu entendo que desde planejamento, de novo, de como a gente concentra de uma forma mais inteligente as informações do cliente até a ponta da execução. Então, a nossa grande provocação é como que a gente absorve isso de uma forma rápida e integra isso nos nossos processos. Isso que é um desafio muito grande, porque me parece, eu sempre tenho essa impressão, assim, que me parece, e tenho certeza, que a gente, eu, Luísa, a galera que eu tenho mais acesso da minha bolha, a gente tá muito na superfície ainda. Sem dúvida. No aumento de produtividade ali, uma coisinha aqui, pontual, de correção. Eu queria que a gente aprendesse a utilizar a inteligência artificial de forma mais estratégica, sabe? Com certeza, eu acho que é o grande desafio. Eu falo que hoje o meu tempo... Do 100% do tempo da Patrícia profissional, 30%
sem mentira, é para entender como que eu absorvo isso de uma forma mais rápida e integro isso nos nossos processos. Legal. A W3 House faz parte do grupo Stefanini, que tem na sua essência inteligência artificial. A tecnologia já está muito intrínseca no nosso negócio há muito tempo. A dificuldade em a gente associar os dois universos, ele está nessa dedicação que a gente tem que fazer para justamente, de alguma forma muito rápida, muito urgente, unificar. E é um pouco do desafio do que eu falo muito nas minhas palestras, assim. A gente tem a necessidade humana, o conceito criativo, a importância da interação olho no olho, e a gente tem a automação, a inteligência, a especialidade, né, que a gente tem na inteligência artificial para integrar e nos ajudar a ter uma visão muito mais holística. O grande desafio é a gente não perder esse lado humano, Uhum. é a gente conseguir enxergar a automação a serviço do que nós precisamos fazer de uma forma muito criativa. Então, acho que o grande desafio para qualquer profissional, e aqui eu não falo só de comunicação, é sim dedicar pelo menos 30%, 40%, dependendo do seu universo, para entender. E entender e implementar. Senão a gente não vai evoluir na mesma velocidade que o mercado está evoluindo. Sim, porque de fato é uma revolução, né? Eu não consigo nem mensurar, e olha que a gente já falou sobre isso aqui, enfim, acessa muitos conteúdos sobre o tema, e acho que nem o maior especialista que eu já recebi aqui sobre inteligência artificial, que por acaso é PhD no tema, ele não teve como nos precisar o tamanho desse impacto, a gente sabe que é gigantesco, e o fim, digamos assim, vamos chegar ao ápice, a gente brincou aqui até nesse episódio, lembro bem, ele me disse, Luísa, por ver das dúvidas, eu sempre agradeço ao micro-ondas depois que ele me entrega, porque vá que não me apavora. Sabe o que a gente faz? Assim, quando a gente vê um universo muito grande de possibilidades, a gente tem, como qualquer pessoa, a gente fica com medo. E o que a gente faz hoje é montar mini palestras, pockets, para os nossos clientes, e a gente começa com o básico. Então, assim, a gente fala para o cliente, você sabe que hoje tem um chatbot que te ajuda a fazer ata de reunião? Você sabe que tem um aplicativo que vai te ajudar a organizar melhor as suas tarefas? É serviço. Porque se a gente não começa com o básico, a gente vai lá para automação do CRM... Não vai ser nem compreendido, né? Não vai nem ser compreendido. E quando a gente fala, por exemplo, o meu chefe... Ele tem uma urgência, né, que a gente coloque muito mais integração do que a gente de fato está conseguindo colocar. Isso que a gente já evoluiu pra caramba. Mas a gente percebe que a linguagem, às vezes, não facilita. Uhum. Né? Então, nós temos que ser humildes a ponto de entender que aquela linguagem não está sendo acessível até mim. Então, como é que eu transformo aquele desafio? Quando a gente consegue adaptar a necessidade, a linguagem e as necessidades que você tem para o negócio, a automação ela vem de uma forma muito mais orgânica. A inteligência, porque a inteligência artificial é muito mais do que a automação, Sim. Mas ela entra de uma forma muito mais orgânica e muito mais natural. E até a automação vai ser uma porta de entrada muito mais tranquila para que isso seja popularizado, né? Porque a IA generativa já é um outro step. Perfeito. Porque se você não tá nem, bem como tu trouxe, tu não tá nem no conhecimento básico ali daquilo que pode ser utilizado, não tem por que tu dar um passo tão adiante, né? Não tem... E é só sinergia. a gente olhar, assim, né? O próprio Meta agora desenvolveu a possibilidade, né, de ter no próprio WhatsApp. Uhum. Então, assim, realmente, a velocidade é muito grande. A gente precisa, de fato, tornar isso um novo trabalho, como eu falo, sabe? Então, lá no meu dia, eu tenho X horas para gestão, X horas para cliente e X horas para estudo relacionada, né, à inteligência artificial. Nossa, e pra gente que trabalha com mídia, algumas transformações já até acontecem de fato, né? A gente vê aí E nem percebe. os mecanismos de busca, já mudou completamente. A gente usa muito mais o Gemini, o próprio ChatGPT para fazer uma pesquisa simples, perguntar alguma coisa, do que o Google. Eu, no meu comportamento, já percebo que eu mudei isso. Imagina quando essas ferramentas se tornarem muito mais populares. Eu tenho uma filha de 6 anos e o meu enteado de 11. E a gente, muito tempo, falava, vai no Google.
Agora, eles mesmos falam, assim, esses dias eles me pediram para fazer um bolo que eu não sabia como fazer o bolo, e a minha filha, de 6 anos, ela entrou no meu celular e ela olhou ali o chat, e ela escreveu no chat. Ela disse, mãe, aqui é mais fácil da gente entender. Maravilhosa. Então, de uma forma muito mais orgânica, né? Então, realmente, é uma ponta de uma mudança de comportamento. Mas é que tem gente que percebe que isso vai ter um impacto gigantesco logo ali na frente, né? Principalmente porque... Já tá tendo. Já tá tendo. Imagina, quem diria que a Google ia perdendo força e espaço enquanto mecanismo de busca. A gente não fala, vou buscar, a gente fala, vou dar um Google. É uma expressão, tá muito cultural, né? Muito nosso. E na própria Gen Z, a gente já sabe que a busca não é mais no Google, né? Então, a gente olha os hábitos, assim, no TikTok e é incrível, assim, a relevância para busca, para geração de conteúdo e principalmente para a construção de algumas verdades, assim, sobre algumas marcas e produtos e serviços, assim. De fato. E é um universo também extremamente particular, né? Por acaso eu estava assistindo a uma aula ontem com o Júlio Beltrão da Mind, e ele conversava muito sobre esse papo que a gente estava tendo aqui, de curadoria, enfim, todo esse papo que a gente teve sobre influenciadores. E aí ele trouxe essa dor, assim, que muitas das vezes as marcas pegam um influenciador que performa muito bem no TikTok, e aí querem converter esse cara a performar muito bem no Instagram. E não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A linguagem, o ambiente, o formato. A própria comunidade que ele construiu. A comunidade. A gente, de fato, assim, tem muitas experiências da marca ou de como a comunidade, ela reage no TikTok e como a comunidade reage no Instagram. Tem pontos em comum, mas tem pontos completamente diversos. Eu acho, e de novo, assim, eu acho que a gente colher, inclusive, as impressões das comunidades é um ativo muito importante para todas as marcas. Nossa, com certeza. E eu vejo que esse ano, principalmente, ao longo desse ano, se falou muito mais sobre comunidades e sobre a importância genuína e verdadeira de construir uma comunidade. Porque, pelo menos aqui no nosso círculo de Santa Catarina, eu estava acompanhando essa conversa e me parecia muito falso. Vamos procurar, então, alguém que possa ser embaixador da nossa marca. Vamos, então, buscar pessoas que possam falar bem da gente por aí. Calma, pessoal. Essa construção não vai ser feita assim da noite pro dia. É um processo muito grande. E aí eu vejo que voltou a ser pautada a construção de comunidades de forma sólida, sabe? Que eu acho que é muito importante. Principalmente num cenário onde a gente vê marcas grandes que têm comunidades bem construídas, e não é só copiar e colar aquilo que aquela marca tá fazendo. Recentemente eu recebi um profissional aqui que me disse essa fala, me marcou muito. Enquanto a gente tá olhando para o que o concorrente tá fazendo, a gente esquece da nossa essência e do caminho que a gente quer trilhar. Muitas das vezes ele tá fazendo aquilo porque tem toda uma situação ali por trás, um contexto que você não teve acesso. Muitas das vezes não vai se aplicar na tua marca, no teu negócio, sabe? É fundamental a gente até co-criar com a própria comunidade. Então, quando a gente tem uma relação próxima e a marca valoriza a sua própria comunidade, ela mesma te dá pistas ou informações ou... Sensacional. Para poder dar continuidade, né? A gente tem uma expressão na agência, nos clientes, no mercado de mídia, que a gente faz determinadas segmentações que a gente faz lookalike. Então, a gente busca semelhantes para, né, impactar pessoas. Na essência da comunidade, ela vai te dizer o que ela quer ver, como que ela quer se relacionar. Então, assim, saber ter uma ouvidoria, né, clara, uma escutativa, entender os comportamentos. Muitas vezes a comunidade não fala exatamente o que ela quer, mas ela te dá pistas. Então, é fundamental. A gente hoje tem, na maior parte das agências, já existe a área de community que está justamente focada nisso. Né, em criar a partir do que a própria comunidade te fala. E a essência desse papel ele é tão importante que ele pode, inclusive, revolucionar o próprio desenvolvimento de produtos. Legal. A gente tem vários clientes dentro de casa, especialmente quem diz Berenice, o próprio Boticário, que obviamente cocria com influenciadores que representam aquela comunidade, mas também cocria conforme a própria comunidade fala. Existem determinados produtos do Boticário que eles foram relançados porque eles foram atentos ao que a comunidade pedia
E a comunidade falava que queria ter a sensação. Então, a gente tem um case muito legal de Macherry, que é justamente isso, assim. Tinha todo um vínculo afetivo em uma determinada linha de produtos, que relembrava uma época muito saudosa para aquela comunidade, e a gente trouxe à tona. E a comunidade responde. Responde em venda, responde em relacionamento com a marca. Então, talvez hoje seja o ativo mais valioso que a gente tem. Só que, naturalmente, a gente precisa saber como se relacionar com essa comunidade. Disposto a ouvir também, né? Porque muitas das vezes, enfim, eu não trabalho em agência, nunca tive essa experiência, mas eu imagino que o que a comunidade muitas das vezes vai estar apresentando para vocês não é necessariamente aquilo que estava construído em estratégia, em planejamento, e aí também ser humilde a ponto de dizer, não, gente, a gente precisa mudar a nossa rota porque a gente precisa atender a nossa audiência, né? Claro. E, de novo, se eu não conheço hoje a fundo o negócio do meu cliente, talvez eu não faça o melhor direcional. Mas eu preciso também entender, né, quais são os objetivos de negócio e como que eu hoje construo essa oportunidade. Eu digo que os profissionais de marketing também têm esse papel muito importante, né? De poder extrair isso das suas agências, né, dos seus parceiros, que tenham este senso, né, de a gente buscar profundidade e também oportunidade em cima do que está sendo falado e está sendo dito. Sensacional. Eu tô adorando esse episódio. Pena que ele precisa acabar. Mas tem uma pergunta clássica aqui de Media Market Podcast que nem tava no roteiro, porque eu gosto que ela seja orgânica. Mas Ótimo. fica tranquila, a gente vai chegar lá juntas. O episódio acaba, ele é finito. Mas essa nossa conversa, quem nos acompanhou até aqui, com certeza tá muito instigado e gostaria de consumir mais sobre os assuntos que a gente falou até aqui agora. O que tu indicaria pra essa pessoa consumir? E aí é uma pergunta muito aberta, tá? Pode ser evento, pode ser livro, pode ser curso. Cada pessoa que senta aqui me traz uma resposta nova e surpreendente. Então, o que tu recomendaria? A primeira coisa, eu acho que é a gente estar conectado com o que está sendo dito pelos nossos clientes. Boa. Tá? Então, eu acho que essa percepção, assim, ela é fundamental. E eu entendo que hoje não existe mais uma única forma de consumo, né? A gente precisa, sim, tá absorvendo determinados universos que talvez não sejam os mais diretos, mas que, de alguma forma, elas nos ajudam, né? Eu ultimamente venho consumindo muita coisa relacionada à saúde mental, porque eu acho que a gente está num momento de um desafio tão grande de estímulos e de cobranças e de necessidade ali de automação e de inteligência artificial, que se a gente não tiver em dia com a nossa saúde mental, nada disso a gente consegue absorver. Então, eu acho assim que no nosso dia a dia a gente tem que estar sempre bem, buscar estar melhor, né, mentalmente, e isso de alguma forma consolidar o teu início assim, de formação. Mas depois a gente precisa cada vez mais buscar informações que sejam diversas, mas que vão nos complementando para aquele momento específico de necessidade daquele momento mesmo. Sim, não deixa de ser uma construção, né? O desenvolvimento pessoal também vai tá ligado ao desenvolvimento profissional. E eu senti muito isso que tu comentou agora no final do episódio ao longo desse ano. Parece que se eu não tivesse investido na minha saúde mental em momentos determinados específicos em que eu teoricamente estava bem, eu teria quebrado logo em seguida, Perfeito. sabe? Isso é um investimento que a gente faz. Porque todos nós, profissionalmente, como consumidores, estamos sendo estimulados o tempo inteiro. E nossa. Então, às vezes, não consumir nada é a solução. É a solução. Para a gente depois, obviamente, fazer uma curadoria do que a gente mais precisa e, de alguma forma, integrar melhor. Perfeito, perfeito. Obrigada, Patrícia, por ter topado participar. Tu gostou? Ah, coisa boa. Eu também. Gostei muito desse episódio. Foi muito bacana ter te recebido de verdade. Eu acho que quem tá nos ouvindo sai daqui com muito repertório pra evoluir, sabe? A intenção era essa. Obrigada novamente por ter topado participar. O microfone tá aberto. Quem quiser te encontrar, como que a gente te acha nas redes sociais? Meu Instagram é pangeletti, como sobrenome. E eu também estou super à disposição, a partir dali, poder ajudar da forma que for mais importante.
No TikTok também, no LinkedIn. É tudo com meu nome e sobrenome. Perfeito. Eu vou colocar o link aqui na descrição do episódio para facilitar para o pessoal. Obrigada novamente. Bom evento mais tarde. E eu encerro dizendo que você que está nos ouvindo, acessa todos os nossos episódios em media.market/podcast. Eu te espero terça que vem. Tchau, tchau.